Olá, pessoal. Finalmente o Brasileirão voltou, depois de um mês aí com essa pausa para o Mundial de Clubes. Os clubes brasileiros até foram longe, né? Como o Fluminense chegando aí na semifinal, mas não acabou ganhando. Quem foi com o título foi o Chelsea. Deu saudade, sim, do Brasileirão, só que o que aconteceu ontem pelo Corinthians foi já praticamente matou a saudade que já tava de ver, porque foi uma partida do Corinthians que, foi uma partida muito. Tava igual a partida de antes da pausa pro Mundial. O Corinthians não tava jogando bem, não consegue atacar, mal defensivamente e ofensivamente. Dá pra ver no jogo de ontem que o Corinthians só teve uma coisa boa que aconteceu no jogo de ontem. O Corinthians estava pressionando bem e estava fazendo com que o time rifasse a bola muito fácil. O Bragantino estava rifando muito a bola ontem. E o Corinthians voltou ontem para enfrentar o Bragantino com uma escalação igualzinha que o Ramon Dias usava quando treinava o Corinthians, com ali um losango ali do Ranieri, o Martinez, o Carrillo e o Garro, o Memphis e o Romero na frente. No lugar do Romero seria o Yuri Alberto, mas ele não jogou porque estava machucado. O Corinthians começou ali na pressãozinha dele normal, começou a jogar em casa, uma pressão ali, jogando bem, tendo mais posse de bola, finalizando. Só que, mais uma vez, a arbitragem entrou em cena e marcou um pênalti muito, mas muito duvidoso para o Bragantino, que sinceramente não foi pênalti. Eu vi todos os árbitros, que já foi árbitro, acho que é a central do apito que fala, todos eles falaram, analista de arbitragem, todos eles falaram que não foi pênalti, que não teve o toque. Tanto é que o Kaká recolhe a perna quando ele percebe que tinha feito cagada, ele recolheu a perna e não teve nenhum contato do jogador do Bragantino com o Kaká. Mas mesmo assim, a arbitragem que não tinha dado pênalti no campo acabou indo pro VAR e achou melhor dar o pênalti, sendo que pode até escutar no áudio do VAR. Os dois caras que estavam no VAR lá, eles disseram que não era pênalti. Eles falaram, não teve contato. O árbitro que por conta dele decidiu dar o pênalti. Pode até olhar no, na conversa deles. Então, pênalti Bragantino, Sacha bateu 1-0. Aí o Corinthians voltou a pressionar. Teve uma bola ali com o Memphis que ele achou o Martinez, deu um passe, deu um grande uma bola que o próprio Memphis recuperou, tocou no Martinez, o Martinez chutou em cima do goleiro, foi a chance mais clara do Corinthians no jogo. O Martinez perdeu, o goleiro fez uma defesaça, que por sinal, já quando o Corinthians enfrentar o Bragantino, o Cleiton virava Neuer. Ontem o reserva do Cleiton entrou ontem e virou Neuer também, não deixou passar um. Então, foi isso. Aí o Corinthians entrou pro segundo tempo, logicamente, mais animado, né? Porque precisava, sim, da vitória, do empate, né? Mas da vitória. Aí começou ali na pressão, dando bola pra cima. Aí, num cruzamento do Memphis ali no escanteio, o Gustavo Henrique desviou a bola. O cara do Bragantino tirou em cima da linha e o Kaká aproveitou para fazer o gol. O Kaká, que também tinha cometido o suposto pênalti, fez empate, fez o gol e empatou pro Corinthians. Depois o Corinthians teve uma pressão intensa ali. Teve uma bola do Romero, que ele recebeu, ele cortou certinho o zagueiro, chutou em cima do goleiro e perdeu o gol. Teve uma bola do Garro também, que ele pegou frente a frente com o gol. Chutou muito, chutou forte, chutou bastante forte. A bola pegou um travessão, saiu. E também teve outra chance do Romero, no cruzamento do Mateuzinho, que a bola bateu no Romero passou, e foi para fora. Mas o Corinthians, no final das contas, pressionou, não conseguiu fazer o gol. E no final do jogo ali, com uma falha da zaga, nossa, o Gustavo Henrique foi grotesco naquele lance. No cruzamento do jogador do Bragantino, era simplesmente o Gustavo Henrique dominar a bola e sair jogando, porque não tinha nenhum jogador do Bragantino na área, nenhum. O Gustavo Henrique estava tranquilo no lance. Ele espanou o taco, a bola foi para trás, escanteio Bragantino, saiu o gol pela desatenção da zaga, ele sempre, que era para ter sido empate, o Corinthians pelo menos um ponto, não foi uma desatenção ali, o Corinthians acabou perdendo. E então, muita gente vai falar, ai, mas o Memphis não jogou nada. Nossa, o Kaká foi muito mal, o Gustavo Henrique foi muito mal, o Ranieri foi mal. Não é que ninguém foi mal, assim, de dizer. A partida do Corinthians não fez uma partida ruim, não foi das piores partidas, porque o Corinthians pressionou bem, né? Ele não tava fazendo o Bragantino errar. O que foi ele que quebrou o Corinthians no jogo ontem foi o pênalti mal marcado que deram, porque se não tivesse o pênalti não ia demorar pro Corinthians fazer 1-0. Mas agora vamos falar mais de individualismo ali no elenco. Porque as coisas que estão acontecendo ali fora do campo, no Corinthians, nos bastidores ali, no diretoria, tá acabando com o time dentro de campo. Porque os caras já vão meio desanimados para as partidas e acaba dando nisso. Porque quarta-feira o Memphis faltou no treino, chegou na quinta-feira e voltou a treinar e na sexta ele se desculpou com o elenco e pediu e tomou uma multa ali.
tomou uma multa ali para ele pagar, porque, né, faltou no treino, pediu desculpas e disse que vai estar com a cabeça 100% focada aqui. E você pode ver ontem, eu sei que eu não sou nenhum cara, não vou ficar defendendo o Memphis, mas pode ver que ontem todas as chances de gol que o Corinthians teve, teve participação do Memphis, participação direta. Primeira bola, ó, o Corinthians teve 4 chances reais de gol, 4. A primeira bola foi a bola que ele recuperou e tocou no José Martins. O Martins estou em cima do goleiro, perdeu uma. A outra foi no segundo tempo, quando ele cobrou o escanteio. Eu não lembro a ordem agora, mas eu sei que ele cobrou o escanteio. O Memphis cobrou o escanteio. O Gustavo Henrique tocou, gol do Kaká. O Memphis cobrou o escanteio. Aí, terceira chance dele. Ele recebeu a bola pelo meio, virou a bola lá no Mateuzinho, o Mateuzinho cruzou e o Romero perdeu o gol. Ele que deu o lançamento do Mateuzinho. E a última bola, que foi do Garro, o Memphis que recuperou a bola ali no meio. Ele recuperou a bola ali, tocou no Garro, o Garro chutou forte demais, a bola pegou no travessão e subiu. Mas todos os jogadores fizeram a partida, não foram ruim, não foram mal. O Matheus Bidu atacou bastante, o Carrilho também ali pelo lado, o Garro também armou bastante jogo. O que tá faltando pro Corinthians, o que tá faltando nas últimas partidas, o que faltou muito ontem, se chama Yuri Alberto. Porque o Corinthians tá 10 jogos sem fazer gol, 10 jogos. Sempre ganhando de 1-0, ou empatando em 1-1, ou perdendo. Por quê? Tá sempre centroavante fazedor de gol. O Memphis, ele faz gol, mas querendo ou não, ele não é o fazedor de gols. Ele é o cara mais assistência ali do passe, mas ele faz gols também, mas não é um centroavante com 19. O Thales Magno, muito menos. O Romero também é mais raça ali, né? Correria ali, o Romero. Os do banco. O Hector Hernandes, coitado. O Hector é muito fraco, tecnicamente e ofensivamente, tanto é que ele nem foi relacionado ontem por opção técnica do Dorival Júnior. E o Guinegão também, que entrou ontem, entrou no finalzinho do jogo, o Guinegão também entrou muito mal. Tanto é que na primeira bola dele ali, ele perdeu a bola, deu um carrinho no jogador Bragantino, quase foi expulso. E o Corinthians precisa melhorar, principalmente aspectos defensivo e ofensivamente. Porque o time com a Ramon Dias tomava bastante gol, tinha jogo que tomava de 3, 4, 5, tomava muito gol. Só que fazia muitos gols. Já faz 10 jogos que o Corinthians marca um gol na partida. Faz 10 jogos. A última vez eu acho que o Corinthians venceu por 2 gols ou mais de diferença foi quando bateu o Internacional por 4-2. 3 gols do Roberto e um do Coronado, que deixou o elenco aí. Foi a última vez que o Corinthians venceu por 3 gols ou mais. Mas precisa melhorar, precisa contratar jogadores. Das semanas passadas atrás, surgiu rumores que o Corinthians está interessado no Carlos Vinícius, jogador do Fulham, muito bom também, seria um bom reserva para o Roberto, porque ele sim é um cara bom, um cara que poderia ser até utilizado para jogar junto com o Yuri. O Vitinho, ex-Flamengo, vice-Flamengo, Inter, estava na Arábia Saudita também, foi especulado no Corinthians, mas eu acredito que não vem o Vitinho. O Carlos Vinícius talvez, o Vitinho não. Esses jogadores aí, o Corinthians precisa contratar um atacante, um meio campista, na minha opinião, um atacante de área, pique o Roberto ali, um meio campista, do jeito do Garro ali para armar, porque só tem o Garro de meio campista, não tem outro, e um zagueiro. O Corinthians só precisava disso, um zagueiro, um meio campista e um centroavante, porque na lateral esquerda já tem o Matheus Bidu e o Angelério, na lateral direita tem o Mateuzinho, e querendo ou não, tem o Léo Maná, mas o Léo Maná é meio ruim, né? A gente já sabe o Léo Maná. Mas o Corinthians tem uma opção boa que pode estar voltando no final da temporada. Tem que ver, o Corinthians tem que ver com o Cruzeiro. Mas o Fagner talvez volte pro Corinthians no ano que vem, porque ele vai estar voltando de empréstimo. Se ele voltar, perfeito. Aí fechou ali. Fagner e Mateuzinho. Fagner reserva o Mateuzinho. Aí, na zaga, o André tem que ficar. O André Ramalho, o Gustavo Henrique, o Kaká e o Félix Souza, eu acredito que fique. O Tchoca, eu acredito que deva ir embora do Corinthians, não deve ficar. No meio ali, para volância, já tem o Charles e o José Martins. E tem o Charles, o José Martins, o Maicon, o Alex Santana que foi emprestado, não acredito, não volte tão cedo. Já tem esse. E para meio, o Martins e o Ranieri. Aí para meio campista armador, tinha o Igor Coronado, mas ele acabou sendo liberado. Só tem o Rodrigo Garro ali no meio para armação, só tem ele. De ataque, o Corinthians tem a dupla de ataque titular, que é o Memphis e o Roberto. A dupla reserva, que seria o Thales Magno e o Romero. E tem o Hector Hernandes e o Guinegão, que seria a terceira opção para ataque. Seria a terceira dupla de ataque. Mas o Corinthians precisa contratar atacantes também, porque para mim, de verdade, nesse elenco do Corinthians, atacante mesmo só tem o Roberto Memphis, porque o Romero tá muito mal nos últimos partidos, perdeu 2 gols ontem, não foi bem. O Thales Magno também mete uma correria ali pela ponta, mas eu vou falar, o Thales Magno era igual o Wesley. O Wesley, quando jogava no Corinthians, era igualzinho.
Só que o Wesley ainda fazia uns gols de vez em quando. Thales esse ano, depois do Paulista, nunca mais fez gol. O Hector Hernandes fez 2 gols, mas também muito ruim de bola. Nossa, não sei quem que viu, não sei quem foi o inteligente que trouxe o Hector Hernandes pro Corinthians. E o Guinegão, que é o moleque da base, que o Corinthians espera pra ver se vai desenvolver ou não. Agora, se fosse pra dar nota pra cada um ontem no jogo, seria o Hugo Souza 6. O Hugo não teve culpa em nada. Pênalti não foi culpa dele, o Hugo também não foi culpa dele. E ele fez uma defesa ali, outra ali, mas nada demais. 6 pro Hugo. 6 pro Mateuzinho também. Tentou atacar, defendeu. Foi um dos que mais tentaram no jogo de ontem. Mateuzinho 6. Matheus Bidu 6 também. Matheus Bidu ontem foi bem. Querendo ou não, ele tentou um chute ali no primeiro tempo. Marcou, correu. Matheus Bidu 6. Gustavo Henrique 5. Gustavo Henrique ontem só arrumou briga e fez para o taco ali que deu o gol pro Bragantino. Defendeu algumas ali, mas não foi nada demais. Gustavo Henrique 5. Kaká 6,5. O Kaká aumenta o meio aí a nota dele, porque o Kaká, ele é brigão, ele é ruim, ele é bem grosso assim jogando bola. Tem uma dificuldade com a bola nos pés, mas querendo ou não, o Kaká faz gol. Tanto é que o Kaká, eu acho que chegou 12 gols pelos Corinthians já Kaká. Para um zagueiro, tá bom demais. O Kaká sai do Corinthians aí com uns 20 gols, pode sair pulando. Porque zagueiro fazer 20 gols é muito. E ele, querendo ou não, é um zagueiro artilheiro. Então, 6,5 para ele. No meio, Ranieri 5. Não vou nem falar nada do Ranieri, né? Não tem o que falar. Carrilho, 6,5 também, porque o Carrilho é o que mais tenta, né? Sempre. Eu nunca vi uma partida ruim daquele Carrilho com a camisa do Corinthians. O Corinthians foi a contratação certeira com ele. Jogou bem, entra de novo, sempre dando corredor pro Mateuzinho ali pela ponta direita e jogando no meio também. O Sam Martins. O Martins é raça, é correria, mas pra mim também não é nada demais. Martins 6,5. O Garro 6. O Garro 6 ali. Vou falar, mas o Garro foi pior que o Martins. Não foi, mas o Garro eu vou baixar um pouquinho a nota dele, porque ele teve a chance que quando o jogo tava 1-1, ele teve a chance que normalmente o Garro não perde. Porque o Garro já tinha feito gols muito mais difíceis com a camisa do Corinthians. Gols, aquele gol de falta contra o Palmeiras, lá quase perto do meio campo. Aquela falta que ele bateu contra o Racing, nossa, ele já fez gols muito mais difíceis do que o gol que ele acabou perdendo ontem, que ele chutou de frente a frente o goleiro, chutou no travessão. Garro, 6. Memphis Depay, um Memphis 6 também, não foi nada. Nem um pouco culpa do Memphis, não sei porque estão criticando ele, porque todas as chances que o Corinthians teve saiu no pé de quem? Do Memphis. E o Romero. O Romero, 6 também pra ele. Não, 6 não, 5,5 pro Romero. Porque o Romero perdeu 2 chances. O Romero ontem não entregou defensivamente nem ofensivamente. 5,5 pra ele. Os caras que entraram, Thales Magno, 6 também, tentou uma correria pela ponta no final demais. E Negão, 6 também, coitado do que cara. Base ainda, né? Tem que desenvolver bastante. O Ian, eu não sei o que se passa na cabeça do Dorival, o Corinthians com 1-1 a partida. Você acha que ele colocar o Rian vai adiantar alguma coisa? Não vai. Se eu colocar o Rian, coloca, sei lá. Quem pode colocar? Não tem quem colocar. O Corinthians não tem opção boa no banco de reservas. Esse é o problema. Mas o Rian, 5,5 ali. E é isso. O Dorival Júnior, 5 pra mim, o Dorival. Porque o Dorival escalou o time bem. Pra mim, esse é o time titular do Corinthians que jogou hoje. Só com uma mexida. A entrada duas mexidas. A entrada do Breno Bidon no lugar do José Martins, que é o Bidon que dá o ritmo de jogo ali pro Corinthians no meio. E a entrada do Roberto no lugar do Romero. Colocando esses dois, o Yuri e o Bidon, esse é o time titular do Corinthians da temporada. Até contratar alguém, né? Se chegar alguém bom. Mas é isso. O Corinthians agora enfrenta o Ceará na quarta-feira, às 7h30. Espero que jogue bem, né? Sábado tem um clássico contra o São Paulo. E o Corinthians para esse jogo, confronto contra o Ceará na quarta, não vai ter o Romero nem o Memphis, que tomaram o terceiro cartão amarelo. Eu acredito que tenha sido de propósito, né? Os dois, para poder estar disponível para o clássico contra o São Paulo. Mas é isso. Espero que o Corinthians ganhe contra o Ceará. E, se Deus quiser, também contra o São Paulo, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.